Bem-vindos aí ao InsightCast, o podcast da AICO. E a gente discute aqui temas de tecnologia num contexto aí geral. E hoje aqui, com a mesa farta aí, só faixa preta, black belt, C-level do setor de tecnologia. Estamos aqui com Alexandre Mercadante, Cristiane Dias, João Paulo. E aí eu vou falar, JP, Cris e Mercadante, né? Se me permitir dessa forma, tá? Melhor, obrigado aí pela presença de vocês. Primeira vez no Espírito Santo? Primeira vez. Primeira vez. Bem-vindo aí à nossa capital capixaba. Mercadante já é... Sou meio capixaba, meio carioca, mas me considero um capixaba. Você paga IPTU aonde, ô Mercadante? Pago em São Paulo e em Vila Velha. Vila Velha. E ainda em Iririca. E paga em Iriri também. Mas Vitória está no seu trajeto aí sempre, né? Janeiro, fevereiro, julho, sempre que eu posso eu tô aqui. Bom lugar. Bom, eu tô pela segunda vez e tô cada vez mais apaixonado pelo lugar, que é muito bom, bacana demais. Minha segunda vinda aqui, vou voltar, quero vir mais vezes. Isso aí, volta e daqui a pouco você muda também, né? Porque a turma aqui se apaixona muito, né? Eu gostei também, uma cidade que eu moraria tranquilamente. Bem gostosa, né? Bem legal mesmo. Bom, apresentando, essa turma aqui é C-level do setor de tecnologia, né? Então, assim, Mercadante hoje na Nespresso, né? Nestlé Nespresso, a Cris na Necta Gás e o JP na Teleperformance. E aí eu queria primeiramente que vocês falassem um pouco das empresas, né? Para que a turma entendesse um pouquinho da operação de vocês. Vou começar pelas mulheres, né? Pelas mulheres. Nossa, obrigada pela gentileza. Obrigado, Cris. Bom, a Necta faz parte do Grupo Cosan. Poucas pessoas sabem disso, então a Cosan tem a estrutura da Compass e a Necta está inserida na Compass como uma das CDLs que nós chamamos do setor de gás. A Necta atua no noroeste do estado de São Paulo, Ribeirão, Araraquara, e a gente está em franca expansão. A Necta tem aí um plano de negócio bem agressivo, de crescimento nos próximos anos, e tecnologia tem que sustentar de uma forma estruturada toda essa transformação digital para suportar o negócio de forma estruturada e organizada, né? O crescimento orgânico bem forte. Sim. JP, e a Teleperformance, JP? Vamos lá. Bom, a TP ela é hoje o maior BPO do mundo, né? Primeira empresa nesse segmento. Nós somos mais de 500 mil colaboradores ao redor do mundo, são mais de 102 países, então uma empresa bem consolidada, né? No mercado brasileiro somos pouco mais de 28 mil colaboradores, 92 clientes. Né, 92 clientes. É bom, sim, né? Que tá todo mundo aqui entre... Nós temos mais de 90 clientes, então é muito segmentado, né? E a gente tem vamos dizer assim, tanto a questão de transformação digital é muito forte para sustentar tudo isso, quanto a questão de segurança. Seja que segurança é parte do nosso DNA, é um negócio com a gente lidar desde o começo, a gente é muito preocupado com a questão de segurança, até pelo contexto mundial, pelos os próprios temas que acontecem no Brasil, né? O nosso país, infelizmente, é o segundo no ranking aí de ataques cibernéticos. E o que a gente viu nesse segmento de BPO, né, nos últimos anos, como aconteceu com outras empresas do segmento, então a gente é muito, vamos dizer assim, apaixonado por essa questão de segurança e caminha muito junto com a transformação digital. Não consigo ver um crescimento, uma expansão ou um desenvolvimento alavancando transformação digital sem pensar em segurança, porque para a gente é imprescindível esse tema. Agora é impressionante, né? São 28 mil colaboradores. 28 mil colaboradores. E a gente trabalha tanto no modelo presencial, né? E 40% da nossa força de trabalho está em casa. Desde antes da pandemia a gente começou com alguns projetos de trabalho remoto. Eu liderei na época uma iniciativa que acabou se tornando o carro-chefe do trabalho remoto hoje. Então a gente tem colaboradores em 300 cidades, mais ou menos, ao redor do Brasil. É um negócio bem interessante, bem legal. Mercadante. Bom, minha história começou na Garoto, né? Mercadante é nosso... Eu vim do Rio na época, estava consultoria e acabei parando lá na Garoto, né? Porque a gente tinha que fazer uma série de projetos desafiadores, um deles implementando o SAP. E aí, nesse meio do caminho, acabou que houve aquisição, né, da Nestlé. Então, fiz toda a parte aí de integração entre Garoto e Nestlé. E aí depois, inevitavelmente, recebi o convite para trabalhar na Nestlé. Na Nestlé eu participei lá de vários projetos em várias áreas, né? A Nestlé são várias unidades de negócio, né?
parecido com o Grupo Cosan. Muito grande, né? Muito grande, né? E então, muito focado em B2B, né, em operações de fábrica, CD, distribuição. E aí depois eu migrei para a Nespresso, né, que era um outro foco, né? Sim. Ou seja, dentro de uma organização como a Nespresso você tem várias empresas, né? Com culturas até distintas, e a Nespresso é uma delas. E o foco dela é o D2C, né, que a gente fala que é o direto consumidor. Foco muito grande com o B2C, e agora também expandindo muito com o B2B. E recentemente a gente fez 2 aquisições importantes, né? Uma que foi Pura Vida, né? Que é muito forte na parte de e-commerce, né? E recentemente o Grupo CRM, que é responsável pela operação da Copenhague, Brasil Cacau e Copy Coffee, né? E aí essas operações, né? A CRM também está comigo hoje. Você está integrando isso tudo também. E aí o desafio muito grande é justamente esse, né? Como é que a gente integra operações dessas sem perder a característica da operação. Então, hoje a gente está trabalhando nesse modelo que a gente chama de standalone, que é você integrar uma empresa como Pura Vida ou CRM dentro desse mundo Nestlé, mas mantendo a característica. A questão de segurança para a gente é fundamental, a gente fala que é inegociável, mas a gente também não pode descaracterizar a operação, né? E manter o DNA dessas empresas. A Nespresso, por exemplo, ela tem uma cultura própria e ela tem uma operação distinta, mas ela consegue se integrar nesse mundo global, né, da Nestlé. Porque a Nestlé é uma empresa aí de mais de 300 mil funcionários, espalhada aí em mais de 93 países. Muito grande. Mas ela também precisa se renovar, né, nesse aspecto. E às vezes uma forma é você fazendo essas aquisições. E o desafio nosso é justamente você conseguir trazer esses modelos, integrar a infraestrutura, integrar a rede, mas mantendo a operação. Na Copenhague, para mim, foi uma surpresa, né? Só esse mês a gente está abrindo mais de 50 lojas. Caramba! Né? Que legal! Legal. Então, para a gente, e assim, tem mais de 1.300 franquias, né? E a ideia é chegar aí, no final do ano que vem, ou estourando 2027, mais de 2.000 franquias, né? Então, é uma operação bem dinâmica. E a gente está tendo que aprender bastante aí com essa nova operação. Legal. Tem um ponto que eu percebo, assim, eu acho que está muito claro hoje para as empresas, no contexto geral, que o papel da tecnologia ele passou a ser muito estratégico, né? Então, essa percepção está vencida, né? Assim, frente, principalmente a organizações como a de vocês, né? Como a Nespresso, enfim. E eu queria entender, assim, para vocês, como se deu, né, essa virada? Quando que vocês perceberam na carreira de vocês que a TI deixou de ser aquele processo de sustentação básica para se tornar parte da estratégia da companhia, né? Então, assim, muito no contexto da carreira, né? Porque, assim, eu acho que pela história de vocês, todo mundo iniciou naquele by the book ali, naquele basicão, e a gente vai evoluindo. E eu percebo claramente, né, até no perfil de clientes que contratam hoje a nossa empresa, a Aico, essa coisa da estratégia, essa coisa da TI estar alinhada à estratégica. JP, quando na sua carreira, assim, como que foi essa virada de chave? Quando que você percebeu essa sua carreira executiva na área de TI e essa importância na estratégia da Teleperformance lá ou em outras experiências que você teve? Bom, eu tive passagem por muitas áreas distintas, né, nos últimos quase 25 anos aí. Então eu comecei em telecom, passei por NOC, passei por SOC, tive essas passagens que eu acho, hoje conversando com a turma que está começando nessa área, assim, nessa área de TI. A gente é vintage. Eu acho muito legal. Somos vintage na área. E aí eu passei por projetos e passei, acho que uma virada para mim, que eu percebi, hoje isso acaba sendo algo que eu uso muito, foi quando eu dei suporte para a equipe de vendas. Então, eu era a área de tecnologia suportando a área comercial, a área de vendas, e nesse momento que para mim foi uma virada. Porque aí depois disso, quando eu voltei para operações de TI, segurança, eu consegui melhor conectar isso com o negócio. Porque a gente sabe que as áreas de tecnologia, área de segurança, enfim, elas deixaram de ser simplesmente uma área de suporte, né? De ser uma área que trabalha sempre background, que era sempre assim, né? No passado a tecnologia era vista dessa forma. E hoje que eu vejo a tecnologia, ela é uma área que ela tem que suportar a área estratégica da empresa. A gente tem que fazer parte do negócio, não dá para se ver de uma forma diferente, senão você conhecendo os números, como o Mercadante falou, você
você saber o que você vai, quantas lojas vão ser abertas, o que isso traz dinheiro para a empresa. Quando eu trato de uma FP ou quando eu trato de algum tema com comercial, eu sei o quanto a tecnologia vai impactar no PNL de uma operação. Exato. Então a gente tem que saber, muito mais do que saber quanto custa um determinado equipamento, quanto custa um serviço, quanto aquilo ali é importante para o negócio, quanto aquilo impacta o PNL da empresa, ou se a empresa tem no plano estratégico dela um crescimento, quanto que você vai contribuir para isso. Então eu acho que o papel, principalmente do líder de tecnologia, é entender cada vez mais o negócio, né, entender como a área suporta a área de negócio e não mais trabalhar. Acho que isso é uma etapa vencida, pensar em área de tecnologia, área de segurança da informação, trabalhando somente ali no cantinho em background. Então, eu acho que para mim a grande virada foi quando eu trabalhei suportando a área de vendas e como eu enxergo hoje essa participação, né, do ponto de vista estratégico as nossas áreas de tecnologia. No varejo mercadante, assim, no contexto geral, essa transformação digital, ela veio de uma forma muito abrupta também, né? Então, eu imagino que o perfil do profissional da área de tecnologia, né, o perfil do C-Level de tecnologia também teve uma adequação bastante forte, né? Então, eu percebi muito essa mudança quando a TI começou a fazer parte do board, né? Então, seja com diferentes nomes, seja transformação digital, sim. Mas o que eu percebi é que quando o TI faz parte do board, a discussão é completamente diferente. Eu acho que o profissional de TI ele não estava, há tempos atrás, capacitado, né, de se discutir um PNL. Não tinha nem espaço, eu acho. Discutir, olha, qual o impacto desse projeto no top line ou no bottom line, mas a partir do momento que você está ali no board, né, sentando ali com as vice-presidências de outras áreas ou diretoria de outras áreas, o discurso é completamente diferente. E aí eu acho que também teve um aprendizado muito grande de TI. E hoje a gente vê que para alavancar, né, para escalar soluções, né, nesse nível que a gente tem hoje, a tecnologia é chave. E mesmo assim, qualquer projeto que eu vejo, a tecnologia tem às vezes ela pode ser o caminho crítico, né, daquele negócio. Então o pessoal começou a ver que realmente a tecnologia, né, e aí vem toda a parte de dados, né, análise de dados, né, como que o dado faz ou mexe com o conteúdo de um negócio, né, isso tudo começou acho que as próprias áreas começaram a entender a relevância, né? Mas eu ainda acho que é um caminho que está se trilhando, né, para que o profissional de TI, né, vire lá o Business Partner, que a gente fala hoje, ou o BRM, né, que é o Business Relationship Management, né? Ou seja, está falando de negócio, né, não de tecnologia, até para a gente fugir dos jargões daquela linguagem técnica, né, e partir mais para uma linguagem de negócio. Toda decisão hoje que eu vejo que uma empresa precisa tomar para qualquer caminho do planejamento estratégico lá, passa por tecnologia, né? A tecnologia passou a ser cross em todo o processo evolutivo das organizações aí, né? Cris, e para você lá, quais foram, na sua história, os marcos assim da sua carreira que deu esse estalo? Bom, isso aqui na linha do JP. Eu já tive a oportunidade de participar aí de algumas vertentes de negócio, né? Então, varejo, logística, comércio exterior e tudo mais. Então, quando a gente chega para a área de setor crítico, né? Eu estava no saneamento também, que também é um setor crítico. Você tem um olhar um pouco mais cauteloso e a gente que é mais vintage, né? Eu vou usar esse termo, né? Eu tenho 29 anos de carreira, né? Então, a gente é da época que existia um plano diretor de tecnologia e a empresa tinha que se adaptar a esse plano, né? Isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? Hoje já não. Hoje a gente tem um plano diretor que é confeccionado baseado na estratégia de negócio. Então, a minha primeira pergunta quando eu assumo uma cadeira é justamente qual que é o plano de negócio da empresa? Preferencialmente nos próximos 5 anos. Já teve empresas que eu consegui pegar um plano mais maduro, né, de 5, 10 e 15 anos, mas no mínimo 5 para que você entenda qual que é o crescimento dessa organização, né, a curto, médio e longo prazo. E aí sim você faz um plano diretor baseado nessa estratégia de negócio. Eu costumo usar nas reuniões de conselho que não adianta a gente trazer uma Ferrari se não tem aderência e aplicabilidade para o negócio.
né, ou usar algo que funciona muito bem na NASA, né, mas para o nosso segmento não vai ser aproveitado. Então, eu acho que sim, a gente está muito aderente com o negócio, a gente tem que trazer soluções, ferramentas, fornecedores estratégicos, mas que andem junto com o plano de negócio. Porque senão é gasto que você não vai estar ali trazendo um retorno adequado de investimento. Né? E aí é um plano que não vai dar certo. Sobre essa questão, né, que o Mercadante colocou, eu vou muito na linha de que a TI não tinha espaço, né, no board, não tinha espaço aí numa reunião de diretoria executiva. Né? Eu acho que nos últimos 10 anos isso mudou bastante, até por conta da mídia, que nos ajuda bastante divulgando incidentes cibernéticos. Então, antigamente não existia. Hoje, qualquer CEO, né, que não é técnico, ele está ciente que teve um incidente numa empresa do segmento, porque saiu na mídia. Ou se não saiu na mídia, ele é contato do CEO que sofreu o incidente e eles provavelmente já conversaram. Então isso vira pauta de interesse do conselho. Eles perguntam, né, poxa, mas aconteceu tal coisa com a empresa tal, né, que é a nossa concorrente. O quanto a gente está exposto em relação a eles. E aí a gente tem muita voz quando você traz esse depara. No varejo, por exemplo, na época que há 5 anos atrás teve aquele incidente da Americanas, né, de que ela ficou indisponível aí por alguns dias, antes até da mídia, né, tá noticiando essa questão da investigação, e eu fiz um depara. Eu falei, o que aconteceu com a Americanas? Aconteceu isso. Olha o nosso cenário. E aí foi visual, e não ter o techniquez, né? Jargão técnico. É trazer a forma com que eles entendem. Caramba! Então, se eles sofreram, a gente também pode sofrer. Sim, certamente. Então a gente tem que se blindar para que não aconteça. E ainda assim, não existe empresa 100% segura. Por mais que a gente faça toda essa análise, investimento, execução de um plano, ainda estamos descobertos em relação ao crime, né, organizado, sim. Cibernético. Então, eu acho que vai muito em linha, né, com o que o Mercadante colocou, da gente ter voz. Então, normalmente, quando a gente entra numa reunião de conselho, TI e todas as áreas tem em média de 10 a 15 minutos, né, um speech rápido para trazer esses insights. Quando o assunto é de interesse, eu já tive 30 minutos. Porque, naturalmente... Está ganhando mais pauta, exato, né? Assim, mais naturalmente foi gerando interesse e eles perguntando... E aí durou meia hora da gente falando só de tecnologia. Então isso já é um reflexo de que eles estão se preocupando mais, embora eles não conheçam tecnicamente, né? Deixa que a gente cuida do techniquez, mas eles estão se preocupando onde eles podem ajudar na camada estratégica. Mas assim, está cada vez mais complexo também, né? Porque aí com o advento da LGPD, da questão de privacidade de dados, a gente vê que a gente tem uma complexidade no ecossistema, porque o dado consumidor está numa única base. Isso requer cada vez mais investimento, mais atenção do pessoal, porque tem o risco do negócio e também da reputação, né? Então, hoje isso já faz parte. E antigamente a tecnologia ficava mais restrita à tecnologia, não, mas hoje eu vejo que está em todas as áreas. Sim. É cross, né? Só ser uma pauta mais popular, vamos chamar assim. Que aí a tecnologia deixa de ser uma área que trabalha ali isolada, né, passa a trabalhar muito mais próxima do negócio e passou por ser temas mais populares como o ataque cibernético. Todo mundo da empresa sabe o que é, sim. Sabe o board sabe qual que é o impacto disso para a empresa, seja para a imagem, seja para os clientes. Então, eu acho que acaba ficando mais fácil de você trazer um tema relevante, trazer um insight, trazer alguma discussão para uma mesa de conselho, para uma mesa de diretoria executiva, justamente por conta dessa popularidade dos temas. O C-Level de TI, eu vejo que o cara tem que ser meio que um super-homem, né? Assim, porque trabalhei, enfim, TOTS, SAP e tal, minha linha sempre foi mais software de gestão, RP e tal. E aí, quando eu passei a entrar um pouco nessa área de infraestrutura, cibersegurança, nesse contexto comercial, a gente percebe que quem está à frente das lideranças de TI precisam entender de temas distintos, né? Então, precisa entender da área de negócio, precisa entender de financeiro, de contábil, de LGPD, de cibersegurança. ESG. ESG agora, que assim... Então, o cara tem que ser um MacGyver, né? Tem que ter um canivete suíço para ter todas as competências ali necessárias. Não adianta você ser um profissional só focado em tecnologia. Porque como que você vai analisar... Isso que eu ia perguntar, Cris. As características hoje que, assim, quem está se lançando aí, quem está desenvolvendo a carreira de TI e almeja, né,
participar de uma mesa, do board, né, ser um CTO? Quais são essas características que para você se destacam? Você tem que entender de negócio, e não só do seu negócio. Você tem que entender avaliação de mercado, o que índices importantes estão falando sobre aquele segmento. Porque senão você vai entrar numa reunião e você vai ser só o cara técnico. Você não vai conseguir navegar para outros temas. Eu falei ESG, meramente referencial, né? Mas, por exemplo, eu fiz um treinamento de conselho, e que não é técnico. Sim. Né? Então, para você poder navegar por todas as frentes, é financeiro, é risco de investimento, de negócio. Não diretamente que eu vá tratar isso, porque existem áreas competentes para fazer esse trabalho. Mas, quando eu conversar com essas áreas e partindo do princípio que tecnologia é cross, eu, no mínimo, vou ter um diálogo de igual para igual para entender o que ele está me pedindo na camada de negócio e eu consiga apoiá-lo na camada de tecnologia. E o que eu vejo hoje? Eu vejo uma geração, e até um tema polêmico que eu falo até em outros eventos, a gente tem dificuldades de gerar sucessores, porque a gente tem pessoas que são muito boas tecnicamente e não querem entrar na área mais estratégica, e tem pessoas que têm vontade de entrar na área estratégica, mas não tem esse perfil mais generalista. E claro, quando você entra numa reunião com esse perfil, um board, um C-level, um conselheiro, você não pode ter uma abordagem técnica. Por quê? Primeiro que você não ganha espaço. Segundo que você é visto como o cara que burocratiza tudo. Né? É o cara, eles vêm assim, vai bloquear todos os meus acessos, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Quando você é visto desse jeito, naturalmente você perde espaço e a sua cadeira não é bem vista naquele comitê. Quando você vem com a abordagem de tipo, estamos juntos, me fala o que você precisa, que eu vou tentar te ajudar. Às vezes é muito engraçado, né? Eu falo para as minhas equipes, quando você disser um não, já tenha na manga uma solução de contorno, que você ganha a área. É muito comum, né? As áreas, eu quero subir um arquivo que eu tenho que mandar para minha agência de marketing. E eles normalmente querem um repositório totalmente exposto na nuvem e tudo mais, porque não é a área deles. A área deles é marketing, não é olhar a tecnologia. E eu falo para o meu time, já vai com uma solução. Eu não vou liberar acesso nesse repositório que você pediu, mas já criei uma área assim, assim, assim. Compartilhe os e-mails da tua agência de marketing. Tá perfeito. Eles até falam, que legal. Me deu um não, mas já me deu um sim na sequência. E a gente tem que fazer isso, porque senão fica aquela imagem de tipo, vai dizer não. Vai bloquear o meu acesso. Vai dizer que eu não consigo fazer. Aí você perde patrocínio. Sim. Eu acho que é importante essa criatividade, né? Porque não é fácil. As regras são muitas, né? Então muita gente às vezes se esconde atrás das regras, né? Não dá para fazer, não está atendendo o compliance, não está atendendo o processo. Mas aí a figura do business partner, ou seja, desse parceiro do negócio, é justamente viabilizar dentro todas as restrições que a gente tem, né? E eu acho que isso é a grande diferencial hoje do futuro profissional. E fundamental você montar um time que atenda aos perfis, porque a gente precisa dos especialistas, né? Uma parte de segurança, de infraestrutura, a pessoa acaba tendo que ser especialista, mas você também precisa dos generalistas, né? E assim, essa formação você ganha com o tempo, com experiência, né? Eu já passei pela área de infra, de sistema, de processo, indústria, CD, loja. Então, com o tempo, e eu acho que requer experiência, você acaba tendo toda essa amplitude. E é importante você estar formando, né, o seu sucessor. Agora, o sucessor tem o ônus da cadeira, né, porque é uma cadeira que é 24/7. A pessoa tem que ter essa disponibilidade, né, ela tem que ter resiliência, ela tem que saber gerenciar uma crise. E essa turminha agora só quer o bônus, né? Só. Então, mas se você pesquisar, procurar, você acaba achando as pessoas, demora, né? E aí você tem que saber trabalhar as pessoas para que elas sejam os seus futuros sucessores, né? E eu acho que isso é fundamental, você trabalhar um time com uma excelente performance, com um excelente skill. A gente fala que a pessoa precisa ter o espírito de dono, né? E você pode empreender dentro da empresa, porque às vezes a pessoa quer sempre coisas novas. Dá para você fazer isso, dá para você empreender dentro da empresa. Lá mesmo a gente vê uma série de iniciativas que se tornaram até globais, coisas que saíram aqui do Espírito Santo, né, e virou realmente uma referência global. Mas é fundamental você trabalhar o time, ter um time com perfis adequados, né,
e trabalhar a liderança, né? Para que ela tenha esse espírito de poder segurar uma operação, porque não é simples. Série de características, né? Voltando na sua pergunta. Eu acho que hoje, assim, vamos pensar em características que esse profissional tem que ter. A gente tem que ser analítico. Acho que passou o tempo da gente... eu vi isso acontecer muitas vezes no decorrer da vida, com vocês também viram. A pessoa tem que ser analítica. Acho que uma coisa que as áreas técnicas passaram a voltar, dar um pouco mais de atenção, é a questão dos dados, das informações, dos reports. Então você vai lá, você tem que ser analítico, você tem que conhecer de processos, tem que conhecer do negócio. Então não adianta mais conhecer só de tecnologia. Eu conheço o negócio, eu conheço o processo, eu conheço, por exemplo, toda a jornada do meu consumidor, do meu cliente. Aí eu vou entender, analisando isso, onde a tecnologia se enquadra. Porque vai fazer sentido, né? Porque você só entregar uma ferramenta, só comprar uma solução de prateleira e entregar para a sua área de negócio não resolve nada. Sim. Mas se você não entender qual que é a necessidade, fazer uma análise daquilo e aí sim trazer uma solução customizada. Né? Quantos de nós, nas nossas carreiras, não implantamos ferramentas que de repente não foram totalmente absorvidas? Por quê? Porque compramos porque era um baita case de mercado que funcionou para alguma empresa do segmento. Aí quando a gente trouxe para dentro de casa, poxa, veja bem, ainda não temos a maturidade necessária para trazer essa ferramenta. E isso até são lições aprendidas, né? Que é a questão que eu gosto de fazer a analogia da Ferrari, né? Não é que eu não quero a Ferrari, eu quero, mas será que eu tenho maturidade para ter ela na minha garagem, vamos dizer assim, né? E aí envolve custos, envolve a operação, envolve tudo que é analógica, fazendo analogia, né, de ter a Ferrari, né? Então você só pensa em ter a Ferrari, mas e o suporte para ter ela, né? E muitas vezes a gente são lições aprendidas, né, de muitas ferramentas que às vezes você trouxe, porque poxa, é um baita case de mercado, o meu concorrente trouxe, vamos trazer. E aí você fala, mas o concorrente de repente estava num nível de maturidade um pouco melhor para ter essa ferramenta. E a gente ainda não está. Então deveria ter dado um passo para trás para poder fazer essa análise. Isso é uma coisa que a gente, com esses 20 e tantos de carreira... Eu não consegui... A gente acaba tendo essa maturidade. Eu somei alguns tempos aí de experiência, 20 aqui, 10 aqui. Para mim você tem 20 anos, né? Imagina! A soma deu um monte. Eu já passei faz tempo. Ih, não dá. Agora, pessoal, eu tenho uma puta curiosidade. Assim, a gente está falando aqui de empresas que têm operação crítica, operações globais e tal. Eu vou puxar para o básico aqui. Infraestrutura, nuvem, pública, privada, infra, no contexto mais básico. Como que vocês pensam isso, JP, lá? Porque, assim, é uma decisão global. Sim. A Teleperformance atua com clientes que têm uma musculatura forte, que tem o compliance desses clientes também, que eu imagino que vocês têm que, a cada projeto, se adequar, né? Tem uma infraestrutura pensada especificamente para aquilo. Como é que é essa decisão de infraestrutura, como é que vocês planejam infra para suportar essa operação? Essa é uma pergunta legal. A infraestrutura, eu penso o seguinte, a gente já tivemos vários movimentos pensando em infraestrutura, né? Primeiro, vamos todo mundo para a nuvem, aí vai para a nuvem. Não, peraí, é caro, volta. Não, vamos híbrido. Não, vamos manter o Privacy. Então, assim, eu acredito muito e aí é o case que a gente vive, né? Você tem infraestrutura híbrida. É natural que você tenha uma infraestrutura híbrida. Tem negócios que vão demandar que você tenha tudo em cloud. Pode ser uma necessidade do negócio, pode ser um cliente específico. Aí depois você tem LGPD. Peraí, pode ser em cloud, mas no Brasil. Você não pode levar para uma cloud fora porque tem informação sensível aqui. Então eu vejo da seguinte forma, para cada necessidade você vai adequar. A empresa ela tem um direcionamento, obviamente, então no nosso caso lá eu tenho um percentual em cloud, eu tenho um percentual, e esse cloud seja nuvem pública, nuvem privada, eu tenho algumas coisas ainda que estão on-premises, e aí você vai de acordo com a necessidade dos clientes, você vai alocando. É ideal que você tenha, eu não recomendo ninguém ter um ambiente 100% on-premise, não recomendo ninguém ter um ambiente 100% nuvem, acho que isso é uma decisão muito particular da estratégia da empresa, né? E aí, obviamente, vai discutir todos os outros temas, desde backup, desde de um tempo de um RTO, para você retornar se você tiver algum problema de ataque cibernético e tudo mais. Então, eu vejo hoje como melhor decisão uma infraestrutura híbrida,
né? E você alocar de acordo com a necessidade de cada área, de cada negócio, alocar seja em nuvem, seja nuvem privada, nuvem pública, on-premise, etc. E lá, mercadante? Nosso ambiente é super complexo, né? Porque você tem que analisar caso a caso. Então, por exemplo, numa fábrica que você tem muita automação, né, e tem servidores falando com PLC, o servidor precisa estar local. Então, a gente tem uma rede isolada, né, com um computer room, que a gente chama, para tratar toda aquela operação de fábrica. CD, quando você tem automação, é a mesma coisa, né? Mas a gente caminhou para esse que a gente chama de Journey to Cloud, né? Então, é uma jornada, né? A gente tem literalmente uma árvore de decisão que, conforme o perfil do serviço, isso aqui é um Econ, não, isso aqui é um IP, isso aqui é um File Server, você vai movendo para a nuvem que é mais adequada. Essas nuvens são privadas, super restritas, né? Então a gente tem contrato com o Microsoft, com o Azure, com o Amazon, o AWS, com o Google, e dependendo do WhatsApp, né? Então dependendo do perfil a gente vai encaixando, né? Agora, é fundamental a gente ter um time de arquitetos, né? E qualquer coisa que você vai colocar na nossa rede, você tem que fazer literalmente, é como se fosse uma dissertação. É uma documentação, você tem que especificar tudo, desde o use case, ao tipo de conexão, né, ao tipo de acesso, ao tipo de autenticação, ao desenho da arquitetura. Então, assim, é um dos times que eu mais valorizo no sentido que eles garantem aquela segurança. E aí passa por comitê de arquitetura, comitê de security, você é sabatinado. Então tem um processo, mas assim, eu digo que ele é um processo saudável, mas uma vez que você consiga atender todos os requisitos, você está certo de que aquela solução está dentro dos padrões, né? Então hoje é um desafio, mas esse time de arquitetura hoje nos garante essa segurança. Então essa migração, ela vem ocorrendo naturalmente e hoje para a gente está transparente, mas com esse glamour hoje que tem que ter, né? Ou seja, não é qualquer coisa que você pode ir lá colocar, né? Então a gente monitora e tudo é catalogado, né? Então todas as aplicações que a gente tem lá, a gente tem um catálogo com as aplicações e lá eu trato o BIA, né? Que é o Business Impact, o PIA, né? Então eu sei a cloud, falando com a minha cloud. Então, os requisitos hoje são complexos e requer um time altamente capacitado. Legal. E aí, Cris? Bom, lá a gente adotou o conceito estratégico de tudo que é back-office está em nuvem. E tudo que é ambiente OT industrial é on-premise, até por conta da segregação. Então, as minhas duas últimas experiências foi no ambiente industrial. E eu até falo que quando você sofre um incidente cibernético, a melhor coisa é você ter um ambiente OT totalmente segregado. Porque, por mais que o back-office fique fora, você não para o core do negócio, que é o OT, né? Que é a parte de operação industrial. Então, a gente lá é híbrido também. Então, o conceito estratégico é back-office? Vai para a nuvem. Então, sistemas de RH, o SAP, ainda está on-premises, mas a gente está fazendo uma jornada Move to Cloud para o S4HANA. Então, tem todo esse trabalho. E o que é operacional, o core do negócio, ele é on-premises. Então, tem algum compliance regulatório que vocês atendem lá? Tem. Na realidade, por a gente fazer parte do Grupo Cosan, né, então, até corrigindo, né, o início da minha fala, a gente é base acionária Cosan e Mitsui. Então, pela vertente da Cosan, a gente tem a regulação SOX, mas no segmento de gás, a gente tem a Arcesp. Então, a gente é regulado duas vezes, pelo órgão do segmento e pela SOX, pelo grupo Cosan. Então, naturalmente, a gente acaba tendo esse facilitador na questão de investimentos, né? Então, quando você leva ali a aprovação de investimentos num board e você coloca, além da estratégia de negócio, mas para atender a regulação, tende a ser mais fácil a aprovação desses investimentos, né? Ao contrário do varejo, né? Quando eu trabalhava no varejo, era bem difícil e o apetite ao risco, inclusive, era muito grande, né? Então, eu tinha que fazer alguns cases assim, um pouco mais elaborados, vamos dizer assim, né? Para traduzir o risco de uma forma que eles comprassem a ideia para fazer tal investimento. Em setores que são regulados, tende a ser um pouco mais fácil, porque você tem que atender a regulação, né? Então, não tem muito o que questionar em relação a investimentos e tudo mais. Mas ainda é um desafio, né? A gente tem que ter, tem essa sopa de letrinhas, né? A gente tem BIA, a gente tem DRP,
né? Eu sei que a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem a parte de vendor risk, que são coisas que andam junto com todas essas questões de segurança, infraestrutura e tudo mais, né? E eu ainda tenho esse agravante da regulação, né? Então, Imagino. vai tudo junto. Bom, um tema que eu acho que é pauta unânime aí é a questão de cyber, né? Então a gente nunca, acho que está muito evidente ali para todos, né, que a gente tem que fechar as portas, né? E a gente percebe empresas com mais estrutura muito preocupadas em investindo e tal, e algumas empresas menores nesse processo. Eu acho até engraçado, Mercadante, esses dias eu estava numa empresa negociando um projeto de cyber, mas a gente tratou um pouco do básico, dos firewalls e tal. E assim, uma empresa menor, mas numa ascensão de crescimento muito grande, com uma restrição mental, assim, de fazer esse investimento, porque no fundo o cara bota uma grana e ele não vai fazer esse ponto, tá? Ainda não está enxergando o valor, né? Ele não consegue enxergar. E ao mesmo tempo, assim, eu vi na empresa, tinha pelo menos, sei lá, 10 seguranças, entende? Nas portas aqui. Armado e tal. O negócio. Mas você vê como a segurança física era importante e a lógica não tanto. Pois é, mas assim. Cultural, né? Eu falei assim, cara, você está muito mais exposto a um risco cibernético do que alguém pular o muro e invadir, né? O escritório. É porque hoje ninguém anda, por exemplo, né, com dinheiro, né, em loja física, hoje em dia praticamente a gente não recebe mais dinheiro, né? Então né, o risco está nos dados. E cyber, o que vocês, dentro dessa estrutura, o JP, como é que vocês se estruturam nesse contexto aí? Porque né, Teleperformance mostra 28 mil pessoas no Brasil, 28 mil no Brasil, colaboradores, mais ou menos. Como é que é lá, cara, isso? Como é que vocês se blindam? No que a gente acredita, né? Então, segurança é um dos nossos pilares, é o DNA da empresa. A gente acredita que isso é cultural. Os clientes de vocês também exigem isso também aí, exigem. Né? Então, a gente tem grandes contas globais que têm um nível altíssimo de exigência do ponto de vista de segurança. Então, como que você arma tudo isso, né? O que a gente acredita é na cultura. Então, se os meus colaboradores estão aculturados com a segurança, eu vou ter um problema menor. Então, vou dar um exemplo. O primeiro treinamento que um colaborador Teleperformance faz é de segurança. Ele tem que fazer o treinamento e ele tem um score mínimo para passar. Se ele não passar no score mínimo em 5 dias, o acesso dele está bloqueado, até ele acabar de fazer. A gente investe muito em segurança da informação, muito. Desde todos os processos, políticas, ferramentas. Somos a empresa mais certificada do nosso segmento, do ponto de vista de segurança. Mas tudo isso não adianta nada se os nossos colaboradores não tiverem isso em mente. Então a gente tem comunicação, a gente faz uma série de comunicados, onde eu controlo o aceite, eu controlo a leitura. A gente faz depois dentro dos nossos eventos como, por exemplo, bate-papo com o presidente. A gente sempre pergunta qual que foi o comunicado de segurança desse mês. Esse mês foi sobre phishing, esse mês foi sobre a questão do gerenciamento das credenciais. Então, a gente aculturou a empresa. Isso passa a ser um diferencial de negócio também. Porque quando a minha equipe de vendas vai para um cliente, ela fala assim, olha, o Brasil tem uma série de ataques cibernéticos, o concorrente A já teve problema, o concorrente B já teve problema, eu invisto em segurança da informação. Então aqui os dados, tanto os seus dados quanto os dados do seu consumidor vão estar seguros, porque a gente cria uma cultura onde todo mundo se preocupa. Quer ver a área ficar maluca, assim, o dia que tem campanha de phishing. Ninguém sabe, a gente sabe que está rolando uma campanha de phishing, começa 1 milhão de pessoas chamarem no Teams. Cara, recebi meio estranho. Eu não cliquei. Que é isso daqui? Então a empresa está tão aculturada com isso que até quando as áreas globais lançam campanhas de phishing, fala assim, o pessoal chega a me perguntar, JP, você avisou a turma, o que está acontecendo? O índice do Brasil é tão baixo porque o pessoal adquiriu tanto essa cultura que eles têm medo. Falam assim, não vou clicar nesse e-mail. Aí já avisa a área de segurança que está recebendo um e-mail estranho. Então acho que a gente acabou criando ao longo dos anos essa cultura e isso acaba apoiando muito. É o que a gente falou, todo mundo sabe o que é segurança da informação. Não tem uma área da empresa que não sabe o que é um cyberataque, não sabe o que é um phishing. Porque você está alimentando eles com aquela informação, então todo mundo está aculturado. Então isso é a forma como eu enxergo que mais funciona e obviamente a gente tem o apoio do board, no nosso caso a gente tem o apoio do CEO, sempre teve,
uma pessoa que conhece, que estuda e que acaba nos apoiando quando eu levo um projeto, aí projetos mais complexos, né? Não só você falar de, sei lá, de um CIEM, ou você falar de um Firewall, de Next Generation, ou você falar de qualquer outra solução, mas você falar do todo, né? De um framework de cibersegurança, e a pessoa fala, tá bom, eu entendi o impacto do negócio, entendi o que pode causar de problema, vamos aprovar o investimento, vamos para cima. Então, o índice de sucesso é quando, no meu caso, o RH disparou uma pesquisa de clima através de um escritório externo. Então o e-mail veio em nome do escritório e ninguém respondeu. Aí o RH jogou lá no grupo do Teams de colaboradores. Pessoal, a pesquisa de clima está acontecendo, estamos com baixa adesão. Aí vem, eu não respondi porque eu achei que era phishing. Bacana. Aí eu falei assim, gente, aí eu aproveitei que todo mundo se manifestou e falei, vocês estão de parabéns, é isso mesmo, na dúvida, não clique. E eles não clicaram, só que não era phishing, era realmente uma campanha legítima, contratamos um escritório externo para nos apoiar, e aí o e-mail veio da plataforma do escritório. Eles estão tão aculturados que eles olharam, não conheço esse remetente. Ninguém respondeu. Isso que eu ia puxar, Cris. Assim. Ninguém respondeu. E aí eu aproveitei, né, que o grupo ficou bem aquecido e de final eu falei, pessoal, vocês estão de parabéns. Aí o RH, mas por favor, respondam. Isso que eu ia puxar. Essa questão da segurança cibernética, né? Queria se você pudesse traçar um paralelo aí. É uma questão tecnológica somente, uma questão cultural? É um misto. Não adianta você ter um aculturamento muito forte se não tem ferramentas que façam esse trabalho. Eu digo que não é nenhum nem outro, são os dois. O contrário também é verdadeiro. Exatamente. Sei lá e comprar o melhor EDR, XDR do mercado. E aí o seu usuário vai lá e clica no link e coloca a senha dele, o token, tudo não adianta. Exatamente. Então, eu acho que é um misto dos dois. Tem que ser. Né? Eu falo que alguns fóruns falam, né? Poxa, as pessoas são o elo mais fraco, né? Eu digo o contrário, as pessoas são o elo mais forte porque elas são capacitadas. Então, se elas estão, né? Eu vou falar muito desse exemplo da pesquisa de clima, que eu falei, parabéns, dá vontade de dar um abraço a cada um de vocês. Ninguém respondeu a pesquisa, o RH, o que aconteceu? O RH me procurou e falou assim, tem algum bloqueio sistêmico? Porque ninguém respondeu. Eu falei, não tem nenhum bloqueio sistêmico. Porque o RH já veio partindo do princípio. Eu falei, não. Aí quando eles jogaram no grupo, a gente recebeu, a gente não respondeu porque achou que era phishing. Então, assim, precisamos ter ferramentas, mas precisamos ter pessoas treinadas. Né? Muito legal isso. E não adianta você ter, vou usar o exemplo do EDR, XDR, todas as ferramentas. As regras, inclusive, de um XDR, tem que estar aderentes à tua regra de negócio. Porque se você fecha muito, você gera perda de produtividade. E aí você impacta o teu negócio. Então você não pode nem deixar aberto demais, mas também você não pode apertar demais, porque atrapalha a produtividade. Então esse é o grande segredo. É você pegar o equilíbrio, né, de capacitar pessoas, de ter ferramentas configuradas da forma adequada, porque a gente também precisa entender que por mais que as pessoas estejam treinadas, elas são pessoas. E pode ser que algo passe. Então é onde as ferramentas entram. Opa, tá aqui. Né? Então, nas reuniões que eu sempre faço com os times pessoal, a gente tem que criar várias camadas de proteção. Porque se tiver um desvio em algum lugar, a gente tem a outra camada que vai segurar. E a gente vai usar isso como um índice, como indicador para melhorar, inclusive, a capacitação. Mas respondendo a sua pergunta, as duas coisas. Ferramental muito bom e aderente à regra de negócio. Né? Não bloqueie demais, porque você atrapalha a produtividade. Mas tenham pessoas ali extremamente engajadas com o tema, conscientizadas ao ponto de vestir a camisa e falar, segurança é meu também. É isso aí. Legal. Tem alguma estratégia de engenharia social ou mercadante que vocês adotam lá para... Não, a gente tem essa questão dos testes, a gente simula muito teste, né, de phishing, de ataque, né? Essa questão do treinamento é fundamental, atualizada anualmente, então não é um único treinamento, são vários treinamentos que as pessoas têm que fazer, são obrigadas a fazer, porque isso é um KPI nosso de mensuração, e você vai fazendo essas simulações
E uma delas, inclusive, recentemente a gente fez uma, que é você simular uma crise mesmo, né? Um ataque. E aí você reúne as pessoas-chave, inclusive CFO, né? Numa sala, e a pessoa vai falando, olha, agora aconteceu isso, né? E você não sabe o que vem. Então são vários cenários simulando uma gestão de crise. A gente fez um evento aqui assim, né? Tipo assim, que dava uns caminhos críticos. Então vai dando uns caminhos, né? E aí você vê como que as pessoas, não vou dizer que se perdem, né? Mas acontecem situações que você não estava prevendo. Inesperado, né? Mesmo com BIA, né? Mesmo com BIA e tudo mais. Então, agora o hacker está pedindo X milhões, né? Agora você parou, você vai ficar 3 dias sem faturar, né? E aí você vai, mas essa situação aqui é muito crítica, eu não tinha planejado isso. E aí, com isso a gente vai criando as lições aprendidas, né? Então essa questão de simulações de um cenário real é super importante, envolvendo todos os times, né? E não é só TI, né? Ou seja, várias áreas impactadas de distribuição, de produção, né? Você vai aprendendo com cada um dos cenários e dos problemas que você vai tendo, né? A gente também tem um ponto que eu acho que é fundamental, a gente tem um KPI que a gente chama de Security Compliance Index, né? Que são mais de 100 indicadores. Então, se não aplicou um patch, se a sua máquina está fora do padrão ou não atualizou alguma coisa, tudo é mensurado, né? Então, a rede ela é muito segura. Agora, eu acho que hoje o desafio maior é quando a gente faz essas aquisições, né? Quando eu preciso incorporar uma nova operação, né? Isso pra gente é um desafio maior, é você privatizar. Aí o desafio é maior. Você é de uma obsolescência que você fala, como que eu me viro agora? Não, exato. Na indústria, né, assim, no contexto industrial, a gente percebe também as máquinas mais sofisticadas, os carros mais sofisticados. O carro é um computador com rodas, né? Então, tem alguma estratégia também nesse sentido da máquina, da indústria, dos PLCs, do software que está ali dentro? Ele também está protegido, lá no caso da Nespresso, desses possíveis ataques, a Nectar? Como é que é essa questão de cyber então, a IoT? questão de produção, principalmente pega nas fábricas, né, da Nestlé, a questão de produção é aquela, como ela falou, a questão você tem que manter a produção e aquilo ali tem que estar isolado. Então, por exemplo, em fábrica, a gente tem uma rede segmentada com regras muito claras, né, com firewalls segregando a rede, porque você tem a questão lá do PLC, hoje o nível de automação é muito alto e também hoje a gente tem um advento também da indústria 4.0, você tem hoje cada vez um nível de automação maior, muita sofisticação, né? Você tem robôs operando, com inteligência artificial, com drone, então é um ambiente complexo. Hoje a tecnologia ela não está restrita só à área de tecnologia, né? Então você tem lá as áreas industrial, a área de marketing, as diversas áreas também fazendo essa puxada em termos de tecnologia. E aí eu acho que entra aí a nossa complexidade da área, né? Você tem que conseguir falar com a área industrial, de igual para igual, falar com um nível de produção, falar com a área de distribuição. A gente tem, por exemplo, 2 armazéns verticais totalmente automatizados, um deles aqui da Garoto, não sei se você já teve a oportunidade de visitar, né? Então o caminhão chega ali, o robô tira, vai para uma doca, tem um transelevador, é um nível de automação altíssimo, você quase não vê pessoas operando lá dentro. A gente tem outros CDs nesse mesmo tipo de operação, né? Então, cada vez mais, os ambientes estão cada vez mais complexos. E aí você tem que garantir o isolamento. Então, a questão de segurança, como você vai ter, aí entra o papel do arquiteto, né? Como você vai modelar essa rede, como você vai calibrar as regras, né? Isso é fundamental para que a gente não tenha mantenha a operação cada vez mais segura. E, JP, como é que a gente consegue se manter atualizado nessa dinâmica aí de cyber, né? Porque a turminha do mal também se atualiza, também está né? se atualizando, Bastante. né? Então a gente tem que estar um passo à frente dessa turma. Vocês atuam lá como é que é isso aí? É time de vocês? Vocês contam com parceiros? Como é que tem essa evolução como aí? uma empresa global, obviamente a gente tem um framework global, né? Que é atualizado ano a ano. Então eu tô com o CIO há 3 anos, então eu tô 3 anos com a área. O que eu vi esse framework mudar nos últimos 3 anos é absurdo, porque obviamente a régua vai subindo. Então a régua vai subindo porque os atacantes também vão se especializando, novas tecnologias vão surgindo. A gente sabe, vocês falaram bastante de IoT, tendência de cyberataques nos próximos anos, IoT, IA. Então a gente tem que
tem que se atualizar. Como que a gente faz isso? A gente tem um framework global que a gente participa, então discuto com a turma toda semana o que a gente vai fazer, quais são, para onde a gente vai no próximo ano, obviamente, e a gente conta com parceiros, a gente conta com consultorias, a gente conta com discussões internas, tudo isso para garantir que a gente está se atualizando, né? Porque não dá também para você investir um caminhão de dinheiro em cibersegurança e deixar ali parado esperando depreciação, não funciona assim. Então a gente conta muito com esse tipo de discussão rica para fomentar as mudanças e as atualizações. Isso é algo constante para a gente lá. Bacana. Cris, uma empresa comum, né? Uma empresa que está rampando aí um crescimento, que está percebendo agora, né, a necessidade do investimento, de fechar as portinhas ali para garantir uma operação mais segura. Qual é um caminho ali que você recomenda para essa empresa que está, né, que o parque está crescendo, que está ficando um pouco mais exposta? Por onde começar, Cris? Uma empresa mais... Já tive essa resposta, já tive outras empresas que não eram tão maduras, né? Essa é a minha terceira experiência na indústria. A primeira era uma indústria de alimentos que tinha mais de 100 anos. Então, vocês imaginam, né? Uma indústria pequena que tinha ali os donos como board e com aquele perfil bem restrito em relação à tecnologia e segurança. E a dica que eu dei para eles, até não foi nem um plano, foi uma conversa de conselho antes de montar o plano, porque eles estavam bem resistentes. Foi: comece pelo perímetro, aumente os muros. E aí, didaticamente falando, né, não técnico, eu falei: a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de tecnologia, né, de mais de 20 anos. Então, vamos reforçar o perímetro. Vamos levantar os muros para que ninguém invada, né, a nossa casa. E aí a gente vai arrumando aos poucos dentro de casa, mas vamos levantar os muros. E eles compraram a ideia. Então, essa empresa que não era tão madura, a gente fez toda a parte de renovação tecnológica, tinha hub. E assim, eu não trabalho com hub tem pelo menos 20 anos. E eu tô falando de uma empresa que eu passei há 10 anos. Então, há 10 anos atrás, tinha hub fazendo toda a parte de core e borda. E aí eu falei: poxa, a gente tem que revitalizar toda essa parte de network. E aí, claro, a gente trouxe um firewall bom, a gente fez todo esse trabalho de isolar um OT, que você imagina uma indústria de alimentos que tem um OT de 100 anos, nem preciso dizer que não tem mecanismos de segurança, né? Porque ela atende bem o negócio, né? Que é a indústria de biscoitos, né? Que eu estava brincando. Ela fazia o biscoito, a máquina fazia o que era o proposto para ela fazer. Mas ela tinha 60, 70 anos e estava funcionando. Então, na camada de tecnologia, já que você não pode fazer o update, porque o hardware, né, da OT não permite, isola. Era o que a gente fazia. Então lá ficou 100% isolado a parte de OT. Não tinha acesso. Então o operador, mesmo que ele quisesse, ele não acessava e-mail, ele não tinha saída para a internet, era só OT. Ele só fazia o controle da linha de produção, né, dos biscoitos. Ah, mas vai ter um apontamento. O apontamento era feito por fora, a gente fazia lote, tinha lá um RJ45 que capturava os TXTs uma vez por dia para poder alimentar o RP que estava fora desse isolamento. Então, trazendo aqui para a tua pergunta, é conhecer o negócio. Então, assim, não existe empresas mais maduras, né, como a que eu estou, a gente não precisa ter esse nível de conversa, porque isso já foi superado lá atrás. Agora, empresas que estão começando, né, que é esse revamp, né, que você está comentando, a minha dica é: comece pelo perímetro. Porque aí você levanta os muros, não vai resolver, claro, mas você cria esse conceito de segregação se for indústria, para deixar o teu parque industrial totalmente isolado, sobe os muros para ter um perímetro mais robusto, e aí vai ao longo dos anos diluindo isso num plano diretor e, óbvio, diluindo os investimentos. Agora, uma coisa que é fato e que acelera muito os investimentos é o fato dessa empresa ter sofrido um incidente cibernético. Então, é muito comum empresas menores
procurarem especialistas na dor e não no amor. Aí o prejuízo é muito maior. E aí o prejuízo é muito maior. Então a Aiko provavelmente já foi acionada por uma empresa nesse segmento mais não tão maduro, né? Eu vou usar esse termo, porque foi pela dor e não pelo amor, né? Poxa, a gente não priorizou, porque a gente é um segmento pequeno, não priorizamos custos, investimentos com tecnologia e segurança e sofremos um incidente e estamos parados. É muito engraçado isso, né? Que a gente tem alguns contratos com algumas empresas dessa natureza, né, que estão no processo de crescimento, e a gente aborda o assunto cyber, segurança, importância e tal, e a gente vem martelando muito fortemente, convidando para evento, né, assim, catequizando um pouco dessa turma. E de repente, esse cara, um belo dia, sofreu lá Te liga de madrugada. Cara, ele liga de madrugada, começa aquele cálculo. E é até engraçado, né? Parece que a gente está profetizando um apocalipse ali, e acontece, o cara vem para cá. Eu acho que, como ela falou, é importante começar. O que a gente faz muito, né, principalmente nas operações de aquisição, é ter um parceiro estratégico para fazer um risk assessment, né, um cyber security assessment, que vai lá de um score de 0 a 5, né, e a partir dali a prioridade numa operação dessa, porque a gente sabe que empresas é caro. Não é simples você... Eles traduzem em porcentagem de faturamento. Exato. Eles falam assim, pô, esse teu plano representa X% do meu faturamento, é inviável. Na indústria, por exemplo... Por isso que eu falo que a gente acaba fazendo o básico, né, que é subir os muros, porque a gente não vai conseguir ter os investimentos para arrumar a casa da forma que a gente deveria, né? E vai ter um aumento, né, na despesa e no investimento. Então a gente parte desse risk assessment, né, no score. E a prioridade número 1, sempre quando tem uma operação que a gente vê uma empresa menor, é a parte de segurança. A gente precisa garantir a segurança. Não consigo nem pensar em outra coisa que não seja a segurança. Porque é difícil você manter um time, né, dentro de uma empresa menor, né, com a qualificação, ainda por cima nesse perfil de mercado, né, porque a gente sabe que reter esse profissional não é simples também, ele é bastante assediado. Então, às vezes, eu falo, olha, escolha um parceiro estratégico, né, na parte de segurança, né, e tenha ele como um parceiro seu, né, ou seja, aquela pessoa que você confia, né, e a partir dali você faz os trabalhos, né, principalmente nessas operações ou empresas menores. Eu acho que eu recomendaria esse ponto, né, ou seja, comece o quanto antes, tenha um bom risk assessment, né, na parte de cybersecurity, né, e escolha um parceiro que seja seu parceiro mesmo, porque eu sei que a dificuldade que é você formar um profissional de segurança, né, um profissional de infraestrutura e um profissional de sistema que tem essa característica, né. A gente sempre, quando começa um projeto, a gente tem esse conceito do security by design, ou seja, a gente já começa também qualquer projeto um foco em segurança da informação. Então, mais um ponto aqui, para a gente caminhar aí para o encerramento. O que você vê, JP, de tendência nessa linha de cyber para os próximos, eu não sei nem em tecnologia se a gente pode falar para os próximos anos, para os próximos meses, para os próximos dias, o tempo, né, tá cada vez mais... Para o próximo trend. Para a próxima trend. Como é que você vê o que está acontecendo aí, o que a gente pode esperar nesse contexto? Sim, mega importante para a gente atuar, uma questão de IoT, não tem para onde fugir. Acaba sendo uma tendência aí. Inteligência artificial, então é outro ponto que é inevitável a gente tratar. E a gente tem muita empresa agora atuando em desenvolvimento com IA. Então esse é um ponto também que a gente vai precisar atuar bastante. A gente falou durante muito tempo de cibersegurança voltado muito para a infraestrutura, né? E só que agora uma série de empresas estão desenvolvendo, e agora com low code todo mundo está desenvolvendo. Você tem, às vezes, o seu estagiário do BI, ele está desenvolvendo. A nova geração conhece Python como a gente conhecia. Não vou falar sempre ou qualquer outra coisa, vai complicar aqui a questão da idade. Vai te dizer a idade. Mas assim, a nova geração já todo mundo está aprendendo lógica de programação, todo mundo faz Python que seja para fazer uma brincadeira. Agora com low code, agora com ChatGPT, todo mundo é capaz de desenvolver. E o desenvolvimento com segurança, né, como foi falado, security design, cara, isso vai ser muito importante.
Porque agora não é só a sua área de transformação digital, a sua área de sistemas desenvolvendo. É todo mundo desenvolvendo, todo mundo usando alguma automação criada ali através de um chat GPT que seja para fazer uma atividade simples. Então, voltar os olhos para o desenvolvimento e para a inteligência artificial e para a IoT, acho que vão ser desafios interessantes aí para os próximos dias. Bacana. E aí, Mercadante? A parte de inteligência artificial, né, hoje tem uma demanda grande, né, com relação a novo desenvolvimento, o potencial da tecnologia, mas hoje a gente tem uma política bem clara com relação à inteligência artificial. Ela só pode ser utilizada com base nas regras que estão sendo definidas dentro do nosso ambiente, né, porque senão você pode estar alimentando algum modelo com dados da empresa que podem fugir do nosso controle, então só pode ser utilizado dentro do que é homologado pela área de tecnologia. Hoje um desafio grande é a parte de data privacy, né? Então nós que temos uma operação com consumidores, então a gente tem lá um mapeamento, né, que a gente chama de data mapping, né, de todos os dados, onde estão, para que a gente garanta, né, a integridade e a segurança, né, a questão de criptografia dos dados. Acho fundamental também a parte de essa documentação, porque hoje, como todas as áreas têm hoje acesso à tecnologia, esse desenvolvimento ele fica relativamente simples, né? Então essa questão de acesso aos dados, né, é importante esse controle. A parte de integração, que hoje cada vez mais, por exemplo, né, o Teleperformance também é um parceiro nosso fundamental, que trata dados do consumidor. Então esse mapeamento, esse controle dos fornecedores, então a gente tem um nível de exigência de quem vai nos fornecer serviço muito alto, para que a gente esteja seguro que os nossos parceiros também saibam tratar dos nossos dados, né? Então esse é um outro ponto, porque hoje inevitavelmente você acaba tendo soluções em cloud, né? Ou seja, que não está somente dentro da sua cloud privada, mas você tem parceiros também que oferecem SaaS, PaaS, né? Então a gente tem que ter esse mapeamento, esse controle muito severo. Então hoje a gente tem um repositório com todos os aplicativos, todas as conexões, que aí passa pelo time de arquitetura, de infra, de segurança, né, para que a gente tenha essa segurança. Então eu boto esses pontos-chave, né, ou seja, você saber o que você tem, com quem você se conecta, a questão de data privacy, né, e estar preparado para essas novas tecnologias, né, como inteligência artificial. Como é que eu vou controlar isso de uma forma que atenda minhas políticas, né? Então hoje a gente tem a nossa própria nuvem para isso. E aí, Cris, o que está vindo aí? O que a gente pode esperar? IA é a bola da vez, né? Acho que é até comum aqui de todos nós. E não dá para ficar fora, né? Mas eu concordo, né, com o Mercadante que tem que ter critério. Então a gente também aposta muito nisso. Então, para não alimentar modelos e tudo mais. Mas um ponto que eu acho que eu considero extremamente importante e poucas organizações se preocupam na sua totalidade. Risco com fornecedores. A questão de vendor risk. Às vezes você fala assim, poxa, mas falando da indústria, né? Caramba, eu preciso contratar o fornecedor porque só ele faz manutenção no meu PLC. Não tem outro fornecedor. E aí quando você vai ver, é uma região que não é um fornecedor único e ele, claro que ele não tem segurança, porque o foco dele não é esse. E aí, o que a gente tem feito lá, né, nessa camada de vendor risk? Eu estou transferindo o risco para ele, né? Então, é tratativa de dados quando tem. A gente está conseguindo amarrar isso em cláusula contratual. Então, o que a gente faz? A gente faz todo o assessment de risco do fornecedor, claro, mas a gente também amarra em cláusulas do ponto de vista de, você não tem, né, o seu score de 1 a 5 deu 2, ficou lá registrado que a área de tecnologia e segurança não homologou você, mas você é o único fornecedor da região e por regra de negócio a gente vai ter que contratá-lo. Mas tá aqui, tem cláusulas contratuais assim, assim, assado, você não pode ter vazamento de dados, você tem que garantir um mínimo de segurança, né, no teu ambiente. Quando você coloca isso na camada contratual e é amarrado a uma multa, você naturalmente induz o parceiro a fazer uma adequação. Porque ele sabe, se eu for atacado, eles têm
um instrumento para penalizar. Inclusive, X vezes o valor do contrato. Então, a gente consegue ter esse meio termo. E eu percebo, né, nas minhas últimas experiências, que vendor risk não era uma preocupação tão latente. Faz o assessment, tem o nível de risco desse fornecedor, mas não faz um acompanhamento. Então, por exemplo, eu já peguei contratos, 3 anos de contrato. Fizeram um assessment de risco na assinatura há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Tá, mas cadê a periodicidade para avaliar, né, o risco desse fornecedor? Naturalmente, uma empresa, ela cresce em sistemas. Esse fornecedor não é diferente. Então, ok, a fotografia de 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele tinha tais sistemas, ele tinha, né, tais controles de segurança. A empresa, ela cresceu, né? E aí, você acompanhou esse crescimento? Isso que cresceu na camada de fornecedor, ele teve algum risco indireto ao teu dado ou direto? Né? Empresas de call center estão sempre renovando. Então, o call center de antigamente não tinha IA embarcado, né? Não tinha chatbot, bem antigamente, tá? As empresas de call center atualmente, eu falo aí dos últimos 5, 10 anos, já tem chatbot. Então, automaticamente, cresceram em tecnologias. Né? E é uma coisa que eu bato muito. Risco de fornecedor. Você tem que ter mapeado, tem que ter bons parceiros, com certeza. Você não consegue ter uma equipe de TI tão completa a ponto de atender todas as vertentes. Tenha parceiros, eu levanto a mão de que a gente tem que ter parceiros, mas tenham parceiros que vão agregar e não gerar exposição ao teu negócio. Eu acho que amadurece o ecossistema Muito, como um todo, né? Muito. A gente, assim, dependendo do nível de parceiro, a gente tem uma árvore de decisão que vai analisando o tamanho do risco. Então, por exemplo, uma TP da vida, a gente vai exigir uma ISO 27001, então o nível de exigência é lá em cima. Né? Então, não é qualquer empresa que pode, vamos dizer, controle SOC, trabalhar com a gente. Então, isso acaba sendo bom para empresas que investem. Para mim, por exemplo, eu tenho, assim como a Nespresso e outros clientes que têm uma barra alta, e por eu me adaptar, eu também me sobressaio em relação à concorrência. Acaba sendo, para mim, excelente. Um diferencial. Eu quero que os meus clientes sejam cada vez mais exigentes. Quando eu entro numa reunião com o fornecedor e ele fala que ele tem uma ISO 27001, eu falo, cadê o certificado? Aí eu falo pro jurídico, coloca o certificado da ISO válido como anexo do contrato. Aí todo ano o cara tem que agora, mandar. a gente toma um certo cuidado também para não barrar as pequenas empresas, tipo uma startup. Né? Porque a gente também quer trabalhar com essas empresas que têm perfil mais de inovação. Né? Então a gente também dá todo o suporte, né, para que elas se adequem. Guiar eles. Né? Ou seja, de guiá-los, né, de dar um prazo. Claro, isso dependendo do nível de risco. Que a gente uma coisa que a gente também conseguiu amarrar contratualmente com essas empresas menores é que eles aceitem que a gente faça um pentest, uma exploração externa na infraestrutura deles. E o que a gente identificar está em cláusula, eles têm até 30 dias para corrigir. Bacana. A gente está sendo muito convidado para fazer alguns trabalhos de assessment nesse contexto, né? Grandes corporações contratando um grupo de startups, fornecedores, e a gente estruturou o modelo para isso é legal, adequar. Hardening, eu vejo os clientes pedem, vamos fazer um assessment de hardening. Perfeito, cara, é a melhor coisa que tem. Porque é você ficar tranquilo e eu, por estar investindo no ambiente, consigo ficar tranquilo também. E o fornecedor menor, ele sabe que ele tem ali esse gap, né? Ele sabe. Então, quando ele aceita em contrato de que você pode explorar o ambiente deles e você fornecer um relatório de ajustes, ele também vê isso com bons olhos, porque ele sabe, ele não quer perder o negócio. E a gente também não quer deixar de dar oportunidade para os menores. É um ganha-ganha na realidade. Você percebe também, parceiro, né? Exato. As startups percebem, né, que tá sendo colocado no nível de exigência ali, mas também que ao mesmo tempo está projetando essa empresa para um outro nível. O né? ajuste que eles estão fazendo para atender a nossa solicitação atende os futuros clientes. Sim. Eles colocam no portfólio como serviço agregado. Para eles também é bom. Pessoal, quero agradecer a vocês. Chegamos aí ao fim de mais um Insidecast AICO, né? Agradecendo aí a presença de todos aí, JP, Teleperformance, Cris, Nectar, Mercadante, Nestlé. Grande honra estar recebendo aqui vocês, né, nesse bate-papo, receber em nossa terra aqui, Capixaba. Espero que vocês
Desfrutem, a terra. né? Pode pedir dica aí, o Mercadante. prazer. Mercadante capixaba, tá né? pocando tudo, né? Você sabe o que é Pocar. Não. Não? Pocar não? É gíria local? Gíria não, é um verbo local. Isso aqui Sério? já Eu tá. não Pocar. Pocar, Depois. o que é isso, cara? Pocar? Não? Não conheço. Depois a gente explica. Então troca Legal. Depois a figurinhas gente explica. É meio conosco, que o por get, favor. do inglês. Assim, É, é meio que boa, serve boa. para várias coisas ali, serve para tudo. Vou te dar a linha do Pocar, mas olha, bem-vindo aí ao Espírito Obrigado. Santo. Agradeço imensamente Muito pela obrigada. honra de estar aqui com vocês, um aprendizado, né? Brigadão. Encerramos, pessoal. Obrigado. Obrigada.